Olá, meus amigos do Proseando nas Gerais, estamos começando mais um programa. Muito obrigado por você estar aí sempre ligadinho com a gente, sempre uma história nova, sempre muita coisa boa para contar para vocês. E hoje, meu convidado aqui é mais que especial, é companheiro, é amigo, é patrão, é tudo misturado, junto e misturado. Gilberto Walter, vocês conhecem o Gilberto da Triama, é o nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite e a deferência de estar aqui com você, Denis. Tomara que seja uma boa entrevista, uma prosa tranquila e que a gente possa trocar bastante informações. A satisfação com certeza é nossa. E como a gente sempre começa pelo começo, você é mesmo Montes Clarense ou veio para cá? Como é que onde começa a sua história? Não, eu não sou Montes Clarense natural, eu sou natural de Oliveira. Eu nasci em Oliveira há bastante tempo atrás, tá? Depois mudei para Bom Despacho e em 96 vim para Montes Claros, com a ideia de ficar 6 meses. Tem 22 anos que estou aqui e tive a grata honra de receber o título de cidadão honorário de Montes Claros. Cidadão Montes Clarense por opção e por honradez agora também. E verdade. É só você na família? Tem mais irmãos? Como é que era a família lá? A nossa família são meu pai, minha mãe, mais 6 filhos. 6. Eu sou o mais velho. Você que comandava a bagunça, então? Mais ou menos, eu acho que eu não fui bagunceiro. Os abaixo de mim eram mais bagunceiros. Eu acho que eu fui um pouquinho mais responsável. Assim eu acho, né? Oliveira é uma cidade menor, bem menor que Montes Claros, apesar de ser uma referência, né? Ela fica bem no meio ali do trânsito entre Belo Horizonte e Varginha, Três Corações, no sul de Minas. Como é que era essa infância lá? Como é que vocês aprontavam por lá? Denis, Oliveira, eu passei grande parte, não, eu saí de Oliveira com 17 anos, me parece, e a família toda, dos meus pais, meus tios, meus primos, a maioria deles ainda continua em Oliveira, tanto a família da minha mãe como a família do meu pai. Então foi uma infância, assim, uma infância muito legal, com muita brincadeira, com muito futebol, com muito carrinho de rolimã, com muito arquinho, com muita pegada, rouba-bandeira. Foi uma infância que dá saudades, que eu vejo que a juventude de hoje está muito na era digital, não viveu e eu acho que nunca vai poder viver o que nós vivemos. Uma infância de chegar com o joelho estourado, machucado, de chegar em casa e não tomar banho, era super natural, de andar no banco de trás do carro sem cinto de segurança. É uma infância que vai ficar para sempre na memória. Mãe e pai deviam ficar com cabelo branco de vez em quando saía a tropa toda. Eu acho que sim. Certo? Morávamos muito próximo, a família do meu pai, de mais um irmão dele e de um irmão da minha mãe, então era uma bagunça bem organizada. Irmãos, primos, tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, a realidade era essa de fato. A não ser a família, que a gente acaba mantendo uma ligação até mais próxima, amigos que você fez lá na infância, já entrando em escola, que você batia uma bolinha junto e tal, que você continue mantendo relação até hoje, tem? Tem sim, meus amigos, eu tenho amigos em Bom Despacho, que aí eu passei para Bom Despacho com 16 para 17 anos, então foi lá que de fato ficou os verdadeiros amigos. E eu brinco e aprendi isso, os verdadeiros às vezes sobram dedos na mão para contar. Verdade. Eu tenho alguns amigos em Bom Despacho que chego a me emocionar de falar deles. Amizade de fato, aquilo que, mesmo à distância, mas toda hora que precisa, que bate a saudade, que tem que comemorar alguma coisa, liga para eles. E a hora que tem que trocar uma ideia, também liga para eles. Amizade, eu acho que amigo é um irmão que a gente escolhe. Verdade. A gente ganha na família e os amigos a gente escolhe a dedo. Literalmente. Isso. Você era do tipo CDF na escola ou era daqueles assim, do meio da sala para trás? Não, eu não era nem o CDF, nem do meio da sala para trás. Eu acho que era do meio um pouquinho para cima. Eu, na realidade, nunca fui o melhor aluno da sala, mas sempre fui um aluno comprometido. Certo? CDF nunca, infelizmente. Tinha alguma coisa que te atraía já nessa época, que a gente fala em infância, mas para a gente lembrar bem mesmo, já pensa em coisa de 8, 10 anos, que você sonhava em ser quando crescer, ou era alguma coisa que já dava para se perceber como dom
na escola ou nos afazeres que você tinha? Você falou na infância. Na infância eu acho que todo mundo tem um sonho que depois ele passa, né? Mas o meu primeiro sonho foi entrar para as Forças Aéreas, mas não segui. E o meu segundo sonho, que é um orgulho até hoje, é seguir o exemplo do meu pai. Ele era empresário. Ele é empresário. Ele é empresário. É um pique, um empresário que sempre ensinou pra gente que antes de ser um empresário de sucesso, ser um homem de caráter. Uhum. Então isso marca muito. Eu tenho curiosidade porque, eu não sei se pela mesma época, a idade é próxima, eu também tinha vontade de ser paraquedista. A história do ar era muito impressionante. O que te inspirava em ser das Forças Aéreas? Eu não sei se... Eu tinha um colega de sala que tinha um irmão que já era do Exército, e a gente falava em aeronáutica, e aqueles brinquedos, aqueles caça, aquelas aeronaves que a gente tinha muito na infância, chamava atenção. Eu acho que a vontade de literalmente voar. Acho que todo ser humano tem esse desejo, né? Tem essa vontade. Asas à liberdade, né? E na época a gente lembra de algumas propagandas que chamavam a atenção da Varig, asas para voar, aquela coisa toda. Eu acho que todo ser humano, e nós temos aqui no Brasil o exemplo de Santos Dumont, né? Então, pai da aviação, então acho que era essa vontade de literalmente estar no ar. E eu acho que não é só exclusividade nossa, de homens, não, porque eu lembro de muitas amigas de escola que o sonho era ser aeromoça. Queria estar lá, dentro do avião, servindo o pessoal, acho é bem por aí. Como é que foi, assim, essa parte de você, essa transição sua da infância para a adolescência? Era num período em que até as histórias, os filmes, novelas contam que era o tempo da rebeldia, que os adolescentes, os jovens eram muito rebeldes. Talvez pela cidade ou pela região, se segurou um pouco, você era mais tímido ou você entrou nessa fase rebelde? Não, eu era muito tímido, viu? Eu era muito tímido mesmo. E naquela idade, naquela década, a gente saía de casa mais tarde, né? Então eu comecei a aprontar, a namorar, a beber com só meus 18 anos. Hoje isso acontece muito mais fácil, tá? Uhum. Então eu não peguei essa época, eu não vivi a rebeldia. Sim, tá? Mas como você diz que gosta de acompanhar e segue até hoje os passos do pai, nesse período você acompanhava, você ia até o trabalho dele, você tinha essa vontade de repente trabalhar junto ou trabalhou junto? Sim, boa pergunta. Eu trabalhei com meu pai desde os 14, 15 anos de idade. 14? Começou cedo. Comecei cedo e acho que foi o grande diferencial da minha vida. Meu pai, desde que eu conheço, o empresário, começou com a oficina mecânica, depois montou as empresas de máquinas agrícolas e eu tenho orgulho de falar que eu passei em todo o departamento da empresa, com exceção na oficina mecânica. E hoje isso faz falta para mim, dentro da minha empresa, conhecer um pouquinho da área mecânica, que o meu pai, tratado como pós-venda, meu pai sempre tratou como pré-venda. Então, ter trabalhado desde os 14, 15 anos de idade, de ir de bicicleta para a empresa, de fazer todo o serviço, desde um office boy, na época tinha o mimeógrafo na empresa, tinha a contabilidade que você passava gelatina, aquela coisa toda. Era uma coisa bem diferente de hoje, mecanografia. Então, assim, não me sinto velho, mas me sinto que valeu muito a pena ter passado o que eu passei, ter aprendido o que eu aprendi. Ajudei ele em viagem, ajudei ele a montar máquinas em campo. Então, é um diferencial. Hoje, para liderar uma empresa, para liderar uma equipe, ter passado o que eu passei faz muita diferença, me ajuda muito. Percebe-se que foi uma satisfação fazer isso. Isso ajudou ou atrapalhou em algum momento a sua parte de jovem? Você começou muito cedo, então gosta de sair, de paquerar, de jogar bola, de assistir um filme, mas, poxa, tem que trabalhar com meu pai, não sei o quê. De vez em quando dá umas picuinhas dessas. Por incrível que pareça, não, Denis, eu sempre fiz com muito amor e falo que ajudou bastante. Que isso, como eu te falei, eu era muito tímido, ajudou a quebrar a minha timidez. E uma coisa que é importante, eu acho, para todo jovem, para todo ser humano, você ter o seu próprio dinheiro, eu comecei a trabalhar e comecei a receber também. Então isso deu asas para na hora de namorar, de sair, de comprar o meu primeiro carro, ser quase que independente foi um grande diferencial. Você falou aí umas 2 vezes nessa questão já de
próximo dos 18 anos, de namorar. Você era do tipo paquerador? Depois que quebrou essa timidez, realmente soltou de uma vez, não? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu fui muito namorador, viu? Curti bastante minha vida para chegar ao ponto de tomar a decisão de casar e abaixar o facho. Pessoal, vamos baixar o volume aí da esposa. Nesse momento ela não está ouvindo, né? Não, mas a minha vida sempre foi um livro aberto. Todo mundo sabe de tudo deles. Mas curtir essa época era diferente da curtição hoje, né? A gente sair para umas baladas, para tomar uma cervejinha, para de repente ir para um bailinho, né? Dançar um pouco, é bem diferente do sair hoje. Era, de repente, até mais comportado, né? Muito mais comportado, muito mais comportado. Principalmente, eu acho que a grande diferença daquela época para hoje, não se falava em drogas naquela época. E a gente podia sair, levar os amigos para dormir em casa, dormir na casa dos amigos com muita liberdade, com muita responsabilidade. Uhum. Até altas horas na rua, inclusive com segurança. Sim, e até de brincar, hoje nós vamos ver o sol nascer e comer um pão quentinho saindo da padaria. Esperar abrir a porta da padaria. Isso mesmo. Muitas vezes já brincava, ó, o último ia sair, apaga a luz e acende o sol. Essa é boa, essa eu ainda não conhecia. A partir do momento que você atingiu, então, essa primeira independência assim, financeira, já ter essa visão, como é que foi pensar na questão do futuro? Foi sua intenção? Ou você fez alguma faculdade para aprimorar? Ou você é mais do autodidata? Eu quero, daqui a pouco a gente fala de faculdade, mas eu sempre quis ser independente. E tinha não tenho o exemplo do meu pai, que por coincidência também é o filho mais velho da família dele, certo? Então eu queria ser independente, eu queria tocar o meu negócio, eu queria seguir o exemplo do meu pai. E ele me apoiou muito. Eu lembro que logo depois dos primeiros salários, eu montei uma empresa muito jovem, uma fábrica de confecções, chamava Passárgata, já quebrei, certo? Foi uma lição muito grande para mim. E comecei a comprar e vender um trator usado com o apoio dele dentro da empresa dele, que é a Triama Tratores. E comecei a crescer. E às vezes a gente acha que quando acontece uma coisa negativa na vida da gente, nem que aprender a tirar uma lição. E foi quando eu te contei que eu comprei o meu primeiro carro, logo depois, esse carro foi roubado, nós morávamos num sobrado que não tinha garagem, era um Uno, e o meu Uno foi roubado. E as pessoas até acharam que era uma brincadeira, que a gente era muito farrista, aquela coisa toda, e eu demorei até um pouquinho da parte do roubo do meu carro, que eu achei que eram os meus amigos que tinham carregado o carro, puxado o carro, alguma coisa nesse sentido. Só para sacanear. Só para sacanear, que a gente sacaneava bastante os colegas naquela época. Então, com o roubo do meu carro, na época tinha um seguro, e nas Narras, me parece que era o dono da seguradora, demorou muito me pagar o prêmio do seguro. E com o prêmio desse seguro eu comprei os 3 primeiros tratores e comecei a revender. Foi aí que eu apaixonei pelo agronegócio e comecei a aprender a ganhar dinheiro e negociar. Não deu vontade em momento algum de repente ir para o banco de uma faculdade para ver a teoria? Porque a prática você tinha realmente uma cátedra toda, né? Eu não sei, mas deu vontade sim. Eu fiz a única vez, não tinha formado o científico ainda, eu estudei numa escola militar, que eu acho que foi um grande diferencial, o Colégio Militar de Bom Despacho, e o meu professor de física, o Francisco, levou vários alunos para fazer um vestibular, mesmo sem ter formado. E o primeiro vestibular que eu fiz na época foi Ciência da Computação. Não passei, não tentei novamente, e é uma coisa que hoje dói um pouquinho no meu ego. Falar que eu não tenho uma faculdade propriamente dita. Meu pai sempre fala que a maior faculdade é a dificuldade da vida. Apesar de ter feito vários outros cursos que marcaram minha vida, como o Empreteco, que é do Sebrae e da ONU, como fiz alguns cursos do IBMEC, da Fundação Dom Cabral, mas a graduação, infelizmente, eu não fiz. Faz uma falta mais na questão do ego mesmo. Mais no ego. Porque eu acho que se a gente conseguisse equilibrar a teoria com a prática, é o grande diferencial. Hoje eu vejo várias pessoas saírem com a teoria e não tem a prática. Verdade. A que momento que você sentiu que, de repente, Bom Despacho estava ficando pequeno demais para você?
Eu sempre, como eu te falei, eu tive vontade de montar meu negócio próprio. E em 95 para 96, eu já estava comprando e vendendo esses tratores usados, como eu te falei. E a concessionária aqui de Montes Claros, na época Romax, passou por algumas dificuldades e um dos diretores da fábrica me chamou para vir ver aqui. Eu vim até um pouquinho sentido no primeiro momento, que jovem, véspera de feriado, era na época da eleição. Uhum. Eu falei, pô, vou perder meu final de semana, vou lá para Montes Claros, mas sempre gostei de desafios. Sim. Vim para cá, vi a oportunidade aqui, compramos o fundo de estoque e meu pai sempre falou comigo, ó, vai, mas você vai ser majoritário. E eu comprei a empresa na época com meu pai como sócio. Ele entrou como sócio, mas falou assim, a bola é sua, é você que vai tocar essa bola para frente. Literalmente, mas usando o nome da empresa dele, principalmente o respaldo e o aval do Chiquito, do Chiquitão da Triama. Essa história do famoso Chiquitão da Triama, tendo esse carimbo, né? Essa marca realmente leva, isso você vai saber um pouco mais daqui a pouquinho, um intervalo rapidinho, vamos lá tomar uma água, já a gente volta e espero você aí, hein?